Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando mais uma edição do programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente acompanha o nosso programa aqui na TV Capital, canal 9.1, sempre ao meio-dia e com reprise às 20 horas e 30 minutos. O nosso muito obrigado. E aí, tá de ressaca ainda do carnaval? Pós-carnaval, nessa quinta-feira. A quarta-feira é ingrata, chegou tão depressa só para contrariar, né? Mas hoje já é na quinta. E, Robertinho, nós estamos recebendo hoje aqui a visita para a gente bater um papo do nosso amigo Pequeiroz, da Aspramesse. Pequeiroz, antes de tudo, muito obrigado pela vinda aqui no programa No Ar da TV Capital, canal 9.1, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Para mim é uma alegria imensurável estar dividindo aqui essa bancada com vocês dois. Ok. Pequeiroz, queria começar, mas para quem, às vezes a pessoa escuta vamos contextualizar, né? Aspramesse, né? As pessoas veem uma matéria e falam Aspramesse, falam algumas siglas e a pessoa não entende muito bem o que é. Perfeito. O que é a Aspramesse, como surgiu, a história, como né? foi? Vamos lá. Eu sou policial militar de carreira, estou na reserva remunerada, sou advogado já há quase 8 anos. Mas durante a minha carreira, quase a metade dela eu passei no gabinete do governador. Na época Gonzaga Mota, depois Tasso, depois Ciro, depois Tasso de novo e etc. E eu percebia que o tratamento que o Estado dava a algumas categorias não dava aos integrantes militares da Polícia dos Bombeiros. E aquilo me causou um desconforto tremendo, estando no gabinete do governador. E o meu comportamento, as minhas falas, incomodou a chefia. Dali eu fui convidado ou permanecer calado, percebendo a minha gratificação, que era até vultuosa, ou então ia para a rua. E naquele mesmo instante eu optei em ir para a rua, né? Aplicar as metodologias que eu aprendi naqueles quase 15 anos na Casa Militar para o benefício da minha categoria de policial militar. Dali eu fui para os Cabos e Soldado, ali na Avenida do Imperador. Fui eleito presidente, mas infelizmente, em razão da metodologia não muito republicana, de fazer a divisão correta da receita, né, com aquele grupo da época, eu acabei sendo impeachmentado. Fui impeachmentado, porque eu entendia que toda a receita da entidade deveria ser aplicada para os associados e não para a sua diretoria. E daí então fiquei ali cabisbaixo, né, muito angustiado, arrependido até de ter trocado o meu conforto financeiro para defender uma categoria que acabou me apunhalando. E daí alguns colegas começaram a falar: Pequeiroz, cria uma entidade representativa que verdadeiramente faça o papel, e não esses clubes com piscina, baião de 2, cerveja, peixe assado. E aí eu fui maturando, no princípio recusando, até que em 2001, né, no mês de março de 2021, eu me reuni com um grupo de policiais e bombeiros e fundamos no dia 10 de março de 2021. 2001, né? 2001, perdoe, lá na Escola Eudoro Corrêa, na Parangaba, a Aspramesse, a Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que tinha finalidade, primícia de defender veementemente a categoria enquanto entidade representativa. Obviamente que aquilo causou um incômodo tremendo ao comandante-geral na época, o Coronel Valdiz, hoje na reserva, obviamente, e a proposta dele foi que eu dissolvesse a entidade, né? Ele me chamou juntamente com a minha diretoria, e a recomendação dele é que a Polícia Militar não podia permitir uma entidade associativa que não tivesse o viés de lazer, né? Porque era a cultura da época, né, da ditadura militar. Os praças, né, os oficiais, só podiam ter entidades que fosse, digamos assim, voltada ao lazer propriamente dito. Né? Tinha o Clube dos Oficiais na Praia do Futuro, ainda deve ter. Tinha o Clube dos Cabos e Soldados, no Estrador do Fio Eusébio. E tinha o Clube do Subtenente Sargento, ainda tem na Barra do Ceará. Então essa era a metodologia, essa era o layout do que o governo aceitava. E eu não concordava com isso. Digo, não,
Eu entendo que os militares devem ter uma representatividade para defender os seus interesses em qualquer âmbito do governo, estadual, federal e etc. E aí, tocamos Surgiu o a barco para história, frente, né? surgiu as promessas, né? Então, foi nesse tempo. E vindo para atualmente, Pequeiroz, como anda a conversa dessas associações, das promessas, de outras, com o governo? Vocês estão pensando em alguma coisa? Eu já vi que vocês se reuniram com o Sintaf, o que vocês estão fazendo? Qual vem sendo a conversa com o governo do Estado? Olha, o governo não é muito fácil, não importa o nome do governador. Foi governo, não é fácil dialogar, ainda Sim. mais quando se trata de militares estaduais, né? Porque existe um estigma aqui no Brasil, e eu digo isso porque eu já viajei em outros países e procurei ver como era o trato entre o governo e as forças de segurança. E é completamente diferente dessa forma como o Brasil adota, né? De que militar, apesar da Constituição ter lá a vedação da greve, mas não a vedação que a gente não seja ouvido ou recebido em uma mesa. Não existe essa vedação. Mesa de negociação. Inclusive aqui no Ceará, a duras penas, lá em 2007 para 2008, o governo Cid ainda conseguiu, através do FOSPEC, onde eu atuava de forma mais... Nós recebemos recentemente aqui A Ravena, a Ravena, atualmente que coordenadora. é coordenadora geral da FOSPEC. Inclusive fez um excelente trabalho agora recente, na semana passada, para negociar a reposição, a revisão geral, agora para 2025. Ela esteve né? conosco na sexta-feira passada. Pronto, então vocês já devem saber que eles tiveram êxito. Não é o que eles queriam, porque o doutor Lúcio Mas é o que Maia... conseguiram, né? O professor Lúcio Maia, do Sintaf, é quem elabora, né, o caderno de proposta Sim. financeira para o FOSPEC. Ele já faz isso há anos, né? E a proposta do FOSPEC para a reposição geral, a revisão geral, seria 8,67, que era o acumulado das percas salariais do governo Eumano. Mas, infelizmente, o governador não conseguiu chegar a esse índice. Foram 3 reuniões de negociação, o governo só queria dar 4,38, e acabou que depois da coordenação do fórum sobre a maestria da Ravena, chegou a 5,38. Ele vai 5,87. 83, desculpa. 83. Ele vai dar agora, retroativa a 1º de janeiro, que é a data base de revisão, esse percentual. E em setembro, para receber em outubro, vai dar mais 1%, que alega o governo que é o ganho real. Exato. A gente contesta, mas fazer o quê? Mas voltando aqui para os militares, Roberto e Márcio, não é fácil, porque o governo acha, né, especificamente do Ceará, porque outros estados avançam de forma esplêndida, né, em outros estados. Aqui mesmo, no nosso vizinho Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, que também é do PT, tem uma relação assim belíssima de diálogo com as entidades Sim. de militares. Mas aqui no Ceará, depois do governo Camilo, houve uns movimentos paredistas e tudo mais, e acabou que o governo trancou as portas para sequer receber os militares. Mas a gente está num processo de voltar a construir a busca do diálogo, né? Eu, felizmente, sou mediador e conciliador judicial, então eu tenho sou pós-graduado nessa área de mediação de conflito e tudo mais, então eu ainda tenho a esperança de, com esse mecanismo de diálogo, mediação em mesa, a gente consiga avançar. Até porque o STF, em 2017, quando julgava uma ação em razão de uma greve que houve em Goiás, da Polícia Civil, ele estendeu a repercussão geral desse julgado lá no STF, que, apesar dos militares ter a vedação da greve, não pode o governo, né, o poder público, deixar de receber as pautas dessa categoria, que é extremamente essencial para a sociedade, para o controle e a paz da sociedade. Então, é o tema 541 do STF, lá de 2017, que nos garante essa obrigatoriedade do poder público, através do governo do Estado, receber as pautas e negociar
com os militares estaduais. Mas, infelizmente, isso na prática não está funcionando. Com tudo isso, a gente resolveu se reunir com os auditores do Sintaf, né, do Sindicato, Sim, eu ia perguntar isso, inclusive. do Sindicato dos Fazendários, que conhece a realidade financeira do Estado pela arrecadação e pela despesa, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, e eles vão, através de um contrato que a gente celebrou, fazer essa projeção, né? Fazer essa busca atuarial. Foi uma boa leitura que vocês tiveram dessa questão. Na verdade, trazer as pessoas que entendem. Né? Márcio, na verdade, essa leitura foi feita já desde 2011. Naquele movimento paredista, 2011-2012, foi o professor Lúcio Maia que me ajudou, né? Ajudou a mim e as associações a construir a pauta financeira que nós queríamos que naquele momento fosse implantada para os militares. O governador, na época, implantou a primeira fase, mas deixou, posteriormente, de implantar as outras duas, que eram 3 fases, ou 3 parcelas, para poder a gente os militares ficar numa situação menos grave do que eles vivem hoje. Mas, infelizmente, e é isso, a gente está nessa luta, ela não para, a gente não tem como parar. É incessante, né? É incessante, porque a vida do homem, do ser humano, ela é constante. Todo dia acontece fatos que a gente tem que se adaptar para poder viver. Ô, Pequeiroz, recentemente o secretário da Casa Civil, o Chagas Vieira, o Chaguinha, ele anunciou que o governo Elmano vai lançar novos concursos para segurança em março. Qual é a leitura que você faz disso? É o que a reivindicação do número que vocês estavam pensando, não é? Como é que você vê isso? Eu já venho dizendo há muito tempo que o Ceará tem um déficit de agentes da segurança pública. Sim. Na Polícia Militar está faltando gente, na Polícia Civil falta muito mais. Polícia Civil principalmente. Né? E no Bombeiro nem se fala, né? Se a gente for fazer Eu acho que a Civil, a maior demanda é na Civil. A Civil falta demais. É tanto eu acho que a maior demanda que existe acho mais até do que os bombeiros. Não? Existe índices, e existe quem diga que há índices de que a Polícia Civil não consegue elucidar ou indicar os autores dos crimes praticados, não chega nem a 10%. Então você imagina, no universo de 100 crimes cometidos, tá? 100 crimes cometidos, a Polícia Civil só consegue finalizar o inquérito indicando a autoria de apenas 10. Os outros ficam à vontade para continuar praticando crime. Porque como ele não é apontado no inquérito para ser processado e, se culpado, julgado com a pena que lhe é cabível, essa pessoa se sente empoderada e continua reiterando dentro da sua comunidade, dentro da sua área de atuação criminosa, aquilo de forma continuada. Porque não há um freio, né? O Estado não consegue frear aquele indivíduo para que ele cesse, né, de forma adequada, respeitando as normas penais brasileiras, para que ele cesse suas práticas criminosas. Mas essa ausência de efetivo nas forças policiais tem contribuído muito para que a criminalidade se sinta à vontade. Eu entendo que é necessário, sim, que haja contratação de novos policiais para poder oxigenar as forças policiais, mas entendo também que não pode o governo vir com um discurso, como eu já ouvi, de dizer que não vai dar uma condição melhor para quem já está na força, porque precisa reforçar o efetivo. Segurança pública é um produto muito caro, muito caro. Mas eu entendo que o cidadão, ele contribui suficientemente para poder custear essa força que a gente precisa. Agora, se a gestão governamental não consegue fazer essa gestão da forma como é necessário, aí é uma questão que a gente tem que discutir no outro fórum. Pequeiroz, você é um cara que convive, até você atua numa entidade que viaja para congressos, conversa com outras pessoas que atuam em entidades semelhantes à sua em outros estados. Nas conversas que vocês têm, informais ou formais, qual é a grande diferença que você vê que, por exemplo, o Ceará tem de problema na área da insegurança e os outros estados não têm? Porque quando você dialoga
com um cara lá do Paraná, de Santa Catarina, no encontro desse nacional que você comparece, vocês devem ter um momento que vocês conversam, ó, pai, no Ceará eu enfrento isso e tal. E o cara que é por dentro também da situação de lá diz, o que é que você vê, observa disso, Queiroz, né? É uma curiosidade que eu tenho. Você foi muito feliz nessa pergunta, porque nós já conseguimos identificar há muito tempo que o estado do Ceará estava iniciando um processo de organização criminosa. Eu não recebi procuração, mas vou citar aqui o nome do companheiro do FASPEC, o ex-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, hoje Polícia Penal, uma conquista brilhante, tá? E o colega Coutinho, que também foi meu parceiro no Conselho Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, já lá pelo ano de 2008, 2009, ele, de forma ainda muito simplória, vinha advertindo nas reuniões do FASPEC para que fosse levado ao governo que estava começando a haver um movimento estranho dentro dos presídios. Ali estava nascendo as organizações criminosas que a gente hoje já vê escancaradamente, 2008, 2009. Tá? O Coutinho já levava para a gente, como presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, essa preocupação. E o que eu vi e presenciei foi o governo não dar ouvidos àquele informe, digamos assim, e, depois disso, usou mecanismos, o governo do Estado se permitiu usar mecanismos que só fez piorar o combate a essas instalações dessas organizações criminosas. Como, por exemplo, separar presídios. Né? Eu acho que foi infeliz o governo do Ceará quando resolveu dizer assim, ó, o presídio A é para a facção A, o presídio B é para a facção B. Que esse organiza mais facilmente, né? Foi entregar o ouro bandido. Né? Foi entregar o ouro bandido. E nos outros estados, isso não é permitido. Não é permitido. Muitos estados não têm essa comunidade carcerária. Então, isso é uma particularidade aqui do Ceará? Eu entendo que sim. Eu não ouvi outros colegas nos encontros nacionais, que os encontros nacionais da ANASPA, da Federação, chama ENERP, né? Que é o Encontro Nacional das Entidades Representativas de Policiais e Bombeiros do Brasil, né? ENERP. Então, a gente não escuta isso. Então, assim, eu penso, dentro da minha leitura, que o governo pecou quando cedeu algumas exigências que era para ter combatido. Eu lembro claramente que naquela época o Coutinho, inclusive, deu sugestões brilhantes que somente agora, depois que o crime se instalou de forma feroz, é que o governo veio fazer, como, por exemplo, transferência de líderes perigosos, né, que foi transferido para Catanduvas, ou outros presídios, né, Papuda, em Brasília, etc. Os presídios de segurança máxima, né? Então, aquilo era para ter sido feito naquela época. Se o governo tivesse feito o dever de casa lá em 2008, 2009, 2010, ele teria evitado deixar o Ceará no estado em que ele se encontra hoje, um estado praticamente totalmente dominado. É claro que nas últimas horas, né, nem nos últimos meses, nas últimas horas, foi feito ações pela Secretaria, foi coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, ações pontuais. Aí eu pergunto, foi feita uma operação agora, antes de ontem. Essa operação é continuada? Ou foi só um momento para dar satisfação à sociedade que a Secretaria de Segurança Pública praticou uma ação e prendeu aí uma quantidade generosa de pessoas ligadas ao crime? Isso vai ser continuado? Ou é só um marketing para esse momento em que o governo está desesperado porque não encontra solução para conter a violência que se instalou? Eu perguntaria aqui, Márcio, aproveitando, será que os assessores aí do governador, da área de comunicação, ouvindo esse programa, será que não estaria de boa monta o governador, dentro da sua humildade, né, sentar com as associações de policiais e bombeiros, junto com outros sindicatos aí da Polícia Civil e da Polícia Penal, etc., será que a gente junto, irmanado, não construiria mais do que o governo sozinho, desprezando as cabeças pensantes da área específica da segurança pública? É esse questionamento que às vezes eu faço para o governo e farei a qualquer momento
que for necessário. Porque quando... Independente do governo que lá esteja. Independente. Do governador que lá esteja. Independente. Tá? Até porque a gente está citando aqui vários governos que passaram, momentos, né? Sim, Vários sim. momentos, não só atual, a gente está citando Eu outros. confesso para vocês, e vou falar isso aqui em uma TV aberta. E eu acho que a pior coisa que tem é personificar a luta da classe. A luta da classe, e quem paga a classe é o povo através do governo. Isso. Então, as reivindicações, e de 4 em 4 anos, teoricamente, muda, mesmo que seja o mesmo que passe 8, né? Isso. Mas muda o governo, a gestão dele. Então, teoricamente, é uma luta de classe e é para ser tratada assim. Né? Nesse caso aí, não cabe questão política partidária. É. E eu penso, voltando aqui para o aumento da violência, eu ainda penso, eu faço essa leitura pela minha experiência dentro dos bastidores da segurança pública, que só não está pior a segurança pública no Ceará, porque tem ainda um homem, infelizmente só tem um homem que ainda se permanece na sua função de secretário de Estado, que está conseguindo, né, manter a disciplina nos presídios cearenses. Sim. Porque eu penso que se esse secretário, Mário Albuquerque, na hora que ele foi exonerado, e outra pessoa assumir, eu penso que não vai ter a coragem para o enfrentamento que Mário Albuquerque, que não me deu procuração para mencionar o nome dele, mas eu vou falar porque isso é fato. Não sei se a próxima pessoa vai ter a coragem de fazer o que o Mário Albuquerque faz na comunidade carcerária. Né? O que me deixa, às vezes, até preocupado. Quando muda governo, eu penso logo como é que vai ficar, como é que vai voltar os presos, tudo com o celular na mão, os cadeados abertos, tudo fazendo farra, e etc, etc. Então, eu espero que isso não volte nunca mais, nem para o Ceará, nem para qualquer estado da federação. Ô Pequeiroz, eu queria falar um pouco como está o humor. Você tem muitas conversas, claro, você é presidente de uma associação, conversa com muitos militares. Como está o humor do militar cearense hoje em dia? Quando eu falo humor, você entende o que eu estou falando, como ele está, como ele está sentindo. Porque você chega lá como presidente, você recebe muitos policiais, né? Então você tem até de grupos, de conversa com amigos, enfim. Como está o humor do policial militar aqui do estado do Ceará? Eu avalio como péssimo, né? Está péssimo. Eu entendo o que eu acabei de falar, que eu penso que se o governo do estado ele tivesse uma relação mais irmanada com os representantes da categoria de policiais e bombeiros, a autoestima do policial talvez não tivesse lá no pico, né? Mas estivesse numa condição mediana. Nós tivemos agora esse final de semana um fogo amigo, né? Você vê a que nível está o comportamento dos policiais. Nós tivemos um problema aqui, um casal estava discutindo, a mulher chamou um policial, ex-marido, que veio ao socorro dela por conta da discussão. Um policial viu aquele colega se deslocando, sem identificar, o colega estava paisando, e aquele policial que estava se deslocando para o seu serviço, viu aquele policial indo em direção à ex-mulher, que estava lá sendo supostamente agredida pelo atual, e ao observar aquele movimento de quem estava indo ao socorro dela... Fez uma leitura errada do fato. E passou a perseguir ele, vendo ele furar sinal, começou a seguir. Quando o policial apaisando, esses são relatos que a gente escuta entre os grupos, né? Quando o policial chegou lá, o apaisando, que viu a agressão e já foi desembarcando a motocicleta, sacando a arma, o que vinha perseguindo achou que ele iria abordar um casal num assalto. Que era um bandido, né? E acabou, no momento ali de infelicidade, ceifando a vida do colega no fogo amigo, né? Ou seja, um policial matou o outro. E daí, então, você percebe como está a situação de nervosismo da categoria em detrimento às práticas criminosas que o policial tem vivenciado. E não tem tido do governo do estado o feedback, né? O retorno à altura para poder tratar policiais que estão em situação semelhante a esse, com dedo à flor da pele. Nós não temos no Ceará um aparelho biopsicossocial capaz de atender toda a demanda de policiais que estão com problemas mentais. Se você tivesse oportunidade, não tem porque o
o boletim do comando geral é um boletim fechado só para os militares, se você vê a quantidade de licenças médicas que são concedidas pela, hoje é DIPEM, antes era a COPEM, que é a Coordenadoria de Perícia Médica, afastando policiais com problemas mentais, é uma coisa absurda. É um número muito alto para o efetivo que nós temos. E daí o que acontece? O policial é afastado da atividade por questões mentais, mas não tem onde se tratar. Ele vai para casa, fica no ócio, às vezes agredindo a família, dissolvendo a família e tudo mais, só piorando cada vez mais. E aí ele, temendo perder nem a pecúnia, ainda mais essa meta que o governo criou agora, para mim é um desastre, porque escraviza o homem, mesmo ele estando sem condição de trabalhar, ele vai se escravizar para poder ganhar aquele prêmio que o governo está oferecendo, quando ele deveria ganhar bem no dia a dia normal, para poder oferecer à sociedade, de forma permanente, um serviço público de qualidade da segurança pública, e não apenas para ganhar um prêmio. Não, não pode ser desse jeito. Então, eu já estou vislumbrando que vai ser um desastre na vida dos policiais no que tange a patologia mentais, porque o policial vai querer, a todo custo, mesmo sob efeito de medicamento psicotrópico, continuar laborando para receber essa bendita meta, ou maldita meta, para poder levar uma condição melhor para a sua família, do ponto de vista financeiro. Mas isso vai acabar causando problema para ele próprio, enquanto pessoa humana, e vai trazer reflexo para a família e principalmente para a sociedade. Piqueiroz, Robertinho, nós estamos caminhando já para os minutos finais. Ai, meu Deus, já? Quando o papo é bom... Passa rápido. Não deu tempo nem eu expor aqui os problemas dos policiais, dos bombeiros. Não, mas para isso a gente precisaria de um programa de 3 horas, 4 horas, para você ficar bem à vontade. Viu? Exatamente. Mas já estamos caminhando aqui para os 2 minutos finais do nosso programa. Robertinho, fica à vontade aí para a gente concluir com o Piqueiroz. Não, Piqueiroz, e agora quais vão ser os próximos passos? Aí vocês reuniram com o CITAF, estão esperando, acredito eu, a repercussão financeira. Quais vão ser os próximos passos? Lembrando que essas associações que reuniram representam uma boa parte da tropa. Se você pegar o número de associados que cada uma delas tem, a gente tem um número bastante alto de policiais que são representados por essas associações que estão reunidas. Quais vão ser os próximos passos agora? Vamos esperar o CINTAF, na pessoa do professor Lúcio, está coordenando esse trabalho. Ele vai nos apresentar um prognóstico do que poderia o Estado nos oportunizar. Vamos então ver se a gente consegue abrir os canais de negociação, os famosos canais de negociação, que nos é garantido pelo tema 541 do STF, que o governo tem a palavra é essa, viu, Márcio? O poder público tem a obrigatoriedade de conhecer a pauta dos militares em mesa de negociação. Está lá escrito pedagogicamente. Qualquer leigo que lê a ementa do que o STF decidiu vai perceber que é desse jeito. Não podemos fazer greve, legal, mas não podemos ficar num abandono absoluto. O governo tem que conhecer a pauta, e essa pauta vai ser construída como forma de valorização dos profissionais de segurança pública. A gente não está, em tese, Roberto Barros, apenas buscando o financeiro. Tá? A gente gostaria que o governo do Estado verificasse outras pautas que são, em tese, urgentes para poder resgatar a valorização do policial. Eu queria ter trazido aqui para vocês, mas o Márcio disse que vai ter outros momentos, o índice ou os números de pedidos de exoneração espontânea, voluntária. A Polícia Militar não é mais uma instituição que atraia, né, o jovem cearense ou de outros estados, que nós já temos hoje, por concurso hoje ser nacional, nós temos muitos jovens de outros estados. Bahia, Paraíba, tem gente até de São Paulo, né? Brasília também, eu tenho associados aqui nas promessas que são policiais do Ceará e que a família todinha mora em Brasília, ele está aqui em razão do concurso. Mas o que eu quero dizer é isso, a gente precisa resgatar a valorização da profissão policial militar para que possa jovens valorosos se sintam estimulados em ser policial no Ceará e não apenas usar a corporação como trampolim para poder ir para outros cargos públicos. Piqueiroz, um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço a todos, a seus telespectadores, Roberto,
e que Deus abençoe a todos nós. Robertinho. Valeu, valeu, Márcio. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser.